Todo mundo tem a apostila? Amém? A paz do Senhor para todos os irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos que vai fazer esse curso. Seja bem-vindo a cada um. Que não tem só o irmão que é só do ministério aqui, mas tem os irmãos que é de outro ministério. Que Deus venha abençoar a vida de todos. A nossa base é a Bíblia, o nosso modo de ensinar. Você pode ver na primeira página aí, aonde que a capa tem a apresentação, depois vem falando sobre o curso preparatório de obreiro 2020. A cada um pode estar lendo e também relendo na sua casa. É muito importante não só ler uma vez ou ouvir aqui. O importante é você ler em casa e reouvir aquilo que Deus quer falar com cada um. Eu quero ler 1 Timóteo, uma base, fica na primeira página, mas pode abrir a tua Bíblia, 1 Timóteo. Eu vou ler na nova linguagem de tradução de hoje. Para quem que obreiro que vai querer aprender da palavra de Deus, sempre a Bíblia ela tem várias linguagens. Primeira coisa que tem que aprender é que a Bíblia tem em várias linguagens, em várias línguas que foi escrito e várias traduções. Eu quero ler na linguagem, na tradução, nova linguagem de tradução de hoje. A dos irmãos eu creio que é a João Ferreira de Almeida ou a linguagem NVI, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Vamos estar lendo, diz assim a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, peço que seja feito orações, pedidos e súplicas, ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. A todos os amados irmãos, primeira coisa que Deus ele requer de nós, e aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta, ele manda a primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, lá no final da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Ele diz que antes de tudo, em primeiro lugar, eu peço a vocês que vocês façam orações, petições, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Em tudo que nós vamos fazer, em ler a Bíblia, ou orar, ou algo que nós vamos fazer, nós precisamos ter um foco. Nós precisamos fazer orações. Até na realidade, até uma reunião familiar, o certo é fazer orações. O certo é cada um, quem que é obreiro da casa de Deus, ou tenta uma liderança, precisa colocar em prática isso. Em tudo, primeiro, fazer orações. Então, o versículo 2 diz assim, pode acompanhar na sua Bíblia. Orem pelos reis e por todas as autoridades, glórias a Deus, e outros que têm autoridades, para que possam viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Pastora Kelly pode ler o versículo 2 para conosco, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, na linguagem João Ferreira de Almeida. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Glória a Deus. Está ligado? Pode ler. Não, pode ler. Se estiver ligado, pode ler ele. Pode falar no microfone. Lê, que daí ele sai na câmera. Em que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiai a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Glórias a Deus. Está em 2 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. Orem pelos reis. Deus ele manda nós orar. A todos nós que estamos aqui. A oração, Deus ele quer que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. É o desejo de Deus. É aquilo que Deus quer para conosco, né?
Mas primeiro nós precisamos orar pelos reis, autoridades, presidente, prefeito, governadores. A diferença é que muitas coisas hoje em dia não é mudada por causa de a oração. A oração, a maioria das pessoas esquece de orar pelas autoridades. Maioria. Isso aí é um costume que a pessoa tem que formar um costume de oração. A oração, a dedicação na oração e sempre lembrar isto, de orar pelas autoridades. Porque muitas vezes a pessoa ora por tantas pessoas e esquece de orar pelas autoridades. Esquece de orar pelo prefeito, esquece de orar pelo presidente. A pessoa fala, eu não votei para o presidente, não fui com a cara dele, eu não votei por esse prefeito porque eu não ia com a cara dele. E a pessoa esquece de orar por ele. E depois não sabe o que está acontecendo na circunstância que o governo está indo mal por causa de não orar. A oração tem um poder, a oração tem autoridade. Jesus, ele mesmo, ele diz e ele nos explica e ele vai ensinar sobre a oração. Mateus capítulo 17, versículo 18, onde que nós até lemos e citamos no culto passado, ele vai falar que tem casca de demônio que ele só sai se não ser pela oração e pelo jejum. Então, antes de tudo que os irmãos for ler a Bíblia, sempre façam oração. Façam uma oração a Deus. Mateus 17, versículo 21. Diz assim, mas esta casca de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, Jesus está ensinando que a oração tem um poder. Tem que estar em constante oração. O obreiro da casa de Deus, ou a pessoa que avança a vida e a casa no meio da família, primeira coisa é a paz no seu coração. Primeira coisa é a paz entre si mesmo. Porque tem pessoas que talvez a casa dele, a vida dele não está bem, mas ele tem paz com ele. Tem pessoas que ele está morrendo em cima de uma cama, enfermo, mas ele tem paz com ele. Você vê que ele não está nem sentindo dor, porque Deus ali está sustentando ele. Ele está com paz com ele. Tem uma irmã chegando lá, pode abrir a porta para ela? Ele tem paz com ele. Primeira coisa, nós temos que ver isto. Porque talvez a pessoa, ele só tem um copinho de arroz para comer, mas aquilo que ele tem para comer, ele está grato a Deus. Ele é alegre com Deus pelo aquele pouco que ele tem para comer. Por quê? Através da oração, traz a paz ao coração de cada um. Vamos para a nossa primeira página. A primeira página onde está escrito na tua apostila. Está escrito assim, o obreiro e a teologia do seu ministério. O obreiro e a teologia do seu ministério. Índice. Introdução. O chamado do obreiro. Nesse curso, nessa apostila, nós vamos estar vendo sobre o chamado do obreiro. O seu chamado. Vamos estar falando do chamado dos 12 apóstolos. Os apóstolos que Jesus ele chamou. A escolha de cada um. A essência do chamado. A prontidão dos apóstolos para os seus chamados. A natureza do chamado. O chamado para o trabalho. O chamado divino. Um desafio irresistível. O chamado e o preparo intelectual. O mérito das escolas de preparação. O que é o mérito das escolas de preparação? Os objetivos. Porque tem escola de preparação de obreiro, de líderes, para você aprender. Mas muitas das escolas para você fazer custam caro, custam muito dinheiro. Tem as escolas de preparação. Até que você vai ler em 2 Reis, depois nós vai citar 2 Reis, aonde que tinha as escolas de profeta. A escola de Eliseu, a escola onde que Eliseu estudou na escola de Elias. Porque até que ele caminhou com Elias, e quando Elias foi para ser transladado, onde que Deus veio para recolher Elias, automaticamente Eliseu estava com ele, e Eliseu não desapartava de Elias. Eliseu sabia que Deus ia vir recolher Elias. Até que Elias ele falou, faça um pedido, o que você quiser pedir. Eliseu ele não era muito bobo, ele falou, olha,
eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Fazer em dobro tudo aquilo que você faz de milagre, eu quero fazer em dobro, uma porção dobrada, tudo em dobro. Então, e ele não desapartou, ele estava ali a servir Elias. E quando Elias foi recolhido, né, ele quis uma coisa só. Ele quis que quando ele estivesse subindo, Deus estivesse recolhendo ele, se ele vesse os carros, Deus levar ele, aí sim ele ia ter aquilo que ele pediu. Até que depois ele grita, carros, carruagens, cavalo de fogo, né, que tinha passado pelo meio deles, cavaleiros. Aí ele joga a capa dele e Eliseu pega. Foi aonde que ele pegou a autoridade que Elias tinha, ele pegou em dobro, ele teve autoridade. E lembrando que nós vamos ver lá na frente que Elias ele tinha lá, até lá em Tiago capítulo 5, acho, se você que tem a tua Bíblia, pode ir até lá, vamos citar logo já, nessa introdução, Tiago capítulo 5, Elias, ele era a mesma sujeições às paixões que nós, era a mesma coisa, e depois ele vai dizer que nós podemos orar e o milagre acontecer. Você, a cada irmão que está aqui, que está a fazer este curso, que estar ao chamado, à prontidão do obreiro, Tiago capítulo 5, versículo 16, eu vou ler o 16 e o 17, diz assim, confessam-os, aleluias, as vossas culpas, uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sereis a oração feita por um justo, pode e muitos seus efeitos. Elias, versículo 17, Tiago 5, 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e os céus choveu, e a terra produziu seus frutos. Ele está dizendo aqui, incentivando a cada um de nós aqui, a orar, que a mesma autoridade que Elias tinha, vocês que estão aqui, que estão fazendo esse curso, pode orar e acontecer. A mesma coisa que Elias orou e pediu chuva do céu, qualquer um pode fazer. O que pastor, que talvez muitas pessoas não acontece, ora e não acontece? A mentalidade da pessoa. Muitas das pessoas, quando vêm começando a orar, as pessoas que quando vai fazer uma oração, eles sempre lembram de correr para o pastor, para o presbítero, ele sempre corre para missionário, ele esquece que ele tem autoridade nas mãos, ele não lembra que todos nós, até o pastor tem autoridade, a mesma autoridade que o pastor tem, aquele que crê em Jesus tem autoridade, todos nós foi dada autoridade. Jesus, ele mesmo diz, aquele que crer em meu nome, fazerão as mesmas obras que eu faço e até maiores. Eu vou para o Pai e vocês vão ficar aqui. Lá em João, capítulo 14, se não foge da minha memória, é onde que Jesus ele está dizendo isso. Glórias a Deus. João 14, versículo 12. Diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas. João, capítulo 14, versículo 12. Você pode estar anotando esse versículo também, se você quiser anotar ou riscar na tua Bíblia. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará até maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha para você ver o que Jesus está dizendo. Aquele que crer nele. Hoje nós estamos aqui para ser capacitados, não somente eu, mas todos nós que estamos aqui, capacitados para quê? Para a obra do Senhor. A prontidão, se alguém está enfermo na sua casa, no teu trabalho, no teu serviço, ore por ele, tenha fé que Deus está com você. Primeira coisa que nós precisamos ter é certeza que Deus está conosco. Você tem que ter a consciência que Deus está com você. Tem algum dos irmãos que não acharam? João capítulo 14, versículo 12. Todos acharam? Diga amém.
Olha para você ver, ele está dizendo que aquele que crer, não é aquele que jejuar muito, não é aquele que orar muito, é aquele que crer. A oração aumenta a nossa fé, a oração aumenta a nossa fé e o poder. A leitura da palavra aumenta a nossa fé. Lá para frente nós vamos ver sobre isso também. Vamos continuar lendo a primeira introdução ainda. Vamos para o chamado e habilitação, o ministério e as suas divisões. Estamos na primeira parte ainda. O ministério e a sua divisão. O que é ministério? Nós vamos estar vendo. As ações conjuntas dos ministérios. A mulher e o ministério pastoral. Isso nós vamos estar vendo também. E quando chegar nessa passagem, a mulher e o ministério pastoral, vamos falar muito sobre isso. Porque hoje em dia surgiu bispa, apóstola, pastora, um monte de coisa tem, né? Nós vamos andar somente pela linha bíblica, aquilo que a Bíblia vai dizer para conosco. Outros ministérios e outras classes de ministério. O obreiro e a sua liderança. Primeiro, o líder e a sua comunhão com os seus líderes. A comunhão, o líder de jovem, o líder do adolescente, líderes de círculo de oração, as pessoas que têm um cargo na igreja. A comunhão com os seus líderes, a comunhão com cada um. Precisa ter muito isto. A liderança e o plano de Deus. As características de um líder cristão. Isto nós temos que ver muito, porque hoje você vê líderes que não reparece, você vê ele, eu já encontrei muitos, não parece com um cristão, você nem pensa que é crente, não parece com crente. O seu modo de falar não é como crente, seu modo de andar não é como crente, seu modo de se vestir não é como crente. Você olha a pessoa, você nem pensa que ela é crente, que ela é evangélica, pelas suas atitudes, o seu mal pagar, não paga os outros, ele não está pagando nem a luz mais para dormir, de tanto, e aí depois ele quer dizer que ele quer ser um líder cristão, um verdadeiro líder. Por quê? Ele tem que dar exemplo. A nossa luz, nós temos que ser luz. Jesus ele vai dizer, Mateus capítulo 5, você pode estar lendo Mateus capítulo 5, ele vai dizer que vós sois a luz deste mundo. Glórias a Deus. Olha para você ver aí, o que ele diz aqui, Mateus capítulo 5, para você aí, versículo 14 em diante. Vós sois o sal da terra, e o sal, se for insípido, com que se há de salgar? Para nada se presta, senão para lançar fora e pisar pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha para você ver o que Deus ele fala para conosco. A luz do mundo, a diferença. Versículo 16, presta bem atenção aí, vai acompanhando e lendo aí. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que seja as vossas boas obras glorificado ao vosso Pai que está no céu. Primeira coisa, se nós somos luz, nós primeiramente que somos obreiro, nós precisamos dar exemplo. A nossa luz, aonde que nós passar, nós precisamos ter exemplo, caráter. E a vossa luz resplandece nas outras pessoas. O obreiro, aonde que ele for, antigamente, um cristão, se ele falasse que ele era cristão, as pessoas vendiam o mercado inteiro para eles. Eles pegavam e falavam, não, aqui na minha loja você é cristão, você pode comprar a loja e levar embora. Mas hoje, se você falar que é um cristão e entrar dentro da loja, eles começam a andar atrás de você, para você não roubar. Ele é a vista, aqui nós só fazemos a vista, porque ele sabe que a maioria não paga. A hora que a pessoa fala assim, eu sou pastor, aí é pior ainda.
eu sou diácono, presbítero, evangelista, obreiro da casa de Deus. Fica pior, por quê? Perdeu a confiança. As outras pessoas sujaram, trazeram escândalo. E muitos escândalos, a cada irmão saber que escândalo vem, dias após dias, vem escândalo. Nós não temos que cuidar com escândalo. Jesus ele vai citar, ele vai falar uma passagem, eu esqueci, mas ele vai falar em Mateus, em Marcos e Lucas. Ele vai citar nessas 3 passagens que ai daqueles que traz o escândalo. É melhor que ele tivesse amarrado uma pedra no seu pescoço e tivesse lançado na água. Jesus ele vai falar assim, é melhor você se suicidar do que você trazer o escândalo e desviar um dos meus pequeninos. Quando ele fala isso, ele está dizendo que ai é porque um grande castigo e juízo vai vir sobre eles. E muitas pessoas hoje em dia, ele traz o escândalo. É um problema que você vê um escândalo aqui, vê outro escândalo ali. Acho que é um escândalo que todo mundo está sabendo. O escândalo da flor, que cita da flor de lis hoje que está acontecendo. É um grande escândalo. Quantas pessoas, milhões de pessoas, hoje já, pessoas não dá crédito mais. Os comentários, se você ir debaixo de um vídeo dela, que tá cantando os hinos, as músicas dela, acabou. Porque o escândalo, cuidar, a liderança, quem quer ser líder tem que cuidar com os escândalos. Seu caráter, seu modo de tratar no meio da casa, no meio da família. Mas lá na frente nós vamos ver mais isso. Vamos andar um pouco aqui. O quinto, os principais elementos de um culto. Nós vamos falar sobre os hinos, louvor. Hino é uma coisa, louvor é diferente. Existe hinos e existe louvor. Existe adoração a Deus e adoração ao homem. Aquele hino que só se emociona o coração, né? E fala só, você é a raridade, você é o espelho, sabor de mel, só vitória. Mas existe o hino que é cantado a Deus, adoração a Deus. Existe o hino adoração a Deus e o hino adoração, aquele hino que uma pessoa canta, não é pecado. Mas também não traz glória, não traz graça, não traz glória para Deus, não lança glória para Deus, Deus não lança graça. Existe o hino que é falado, o hino homocêntrico. Por que hino homocêntrico? Colocando o homem no centro do universo, o homem no centro de todas as coisas. Não é hino cristocêntrico, Cristo que é o centro de todas as coisas. Deus, na palavra do Senhor, vai dizer que Cristo ele é a pedra, aonde que nós temos que construir o nosso edifício. Se a pessoa ele é acostumado a construir a sua casa só à base daqueles louvores e que a pessoa ouve através da rádio, só aqueles louvores que falam no coração, hino, só que vai alimentar só a carne, e ele não se alimenta da palavra, coloca Cristo, aquele louvor de adoração mesmo, o dia que vem uma dificuldade, uma provação, um vento, a primeira aprovação que ele dá, ele desvia. Porque hoje em dia muitos obreiros hoje, talvez está numa igreja, está no outra, está numa igreja, está no outra. Por quê? Por causa que a hora que vem uma situação difícil, talvez a hora que vem uma correção, que ele fez errado, ele faz o quê? Ah não, aqui para mim não serve. E ele vai para outro lugar, e ele vai para outro lugar, e ele vai para outro lugar. Por quê? Ele não está se alicerçado na palavra de Deus, o objetivo dele ele não está para somar, a maioria dele está para dividir. O culto de vigília, porque o obreiro, ele pode fazer um culto na sua casa. A pessoa vai chegar, reunir lá, comunicar com o pastor, vamos fazer um culto aqui, vai adorar a Deus, vai cantar a Deus, ou a vigília na igreja. Culto de doutrina, né? Culto de ação de graça, culto de ação de graça, dar graças a Deus por aquilo que recebeu, aquilo que você, ou que vai receber também, agradecer a Deus, né? Os irmãos pediu a Deus um carro e daqui a pouco recebeu aquele carro, e aí vai fazer o quê? Vou fazer um culto de ação de graça, vou convidar o pastor para comer aquele bolo, aquele churrasco lá, né? Tem que lembrar disso também. Glória a Deus, estou brincando, né? Mas culto de ação de graça também não é só comida não, tá? Culto de ação de graça, irmão, vamos fazer um culto, não vai adorar a Deus. Depois, se tiver pelo menos só uma aguinha, tem que dar graças a Deus pela água. Porque tem pessoas que não dá graças a Deus no pouco. Dê graças ao pouco e Deus te colocará no muito. Comece a agradecer no pouco. Culto ao ar livre, culto de Santa Ceia, as prioridades do obreiro,
A aparência do obreiro. Isso aqui vai ser benção quando chegar lá, hein? Aparência do obreiro. Isso aqui, a aparência do obreiro, não é só aparência, não é só para o obreiro. Todos que se confessa cristão, ele tem que se parecer com Cristo. Ele tem que se parecer com Cristo, ele tem que parecer com o cristão, ele tem que dar o exemplo, ele não pode andar como qualquer pessoa. Ele não pode andar com qualquer pessoa, ele precisa olhar para Cristo. Agora, esse tempo eu vi até uma mensagem, né? Ele não colocou tipo assim, falando como uso e costume, mas ele chegou, o pastor explicando para uma mulher, ele falou, e aí, Jesus ele ia andar aí só de biquíni? Ele ia estar andando só de biquíni? Ela falou, não, Jesus ia estar andando só de calçãozinho, bermudinha ali. Ele ia estar? Não. Ele falou, então por que você está usando? Nós temos que parecer com Cristo. Jesus ia estar andando ali sem camiseta, sair agora sem camiseta na rua, andando. O obreiro, ele tem que olhar, ele é discípulo de Cristo. O obreiro, ele é enviado, ele é embaixador de Cristo. Embaixador é aquele que é enviado por Cristo. Ele fala na mesma autoridade que Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 2 Coríntios, depois eu vou citar isso aí, embaixador de Cristo. Embaixador é aquele que Cristo dá autoridade para ele, e ele vai para outro lugar com a mesma autoridade. O presidente dá uma autoridade para o embaixador do Brasil e para os Estados Unidos, o que ele falar lá, está decretado, está indo representar lá. E nós somos embaixadores de Cristo. E nós temos que parecer e dar o exemplo como Cristo. Agora, aí, e ele até citou, agora, a pessoa, mau exemplo, sabe que Cristo andou devendo para todo mundo? Olha para você ver o exemplo. Jesus, ele até no imposto, eles começaram a cobrar o imposto. Pedro chegou e falou, olha Senhor, eles estão querendo o imposto. Jesus falou assim, olha, vai lá no rio, lança um anzol, o primeiro peixe que você vai pegar, vai lá na boca dele que vai ter uma moeda. Pega aquela moeda lá, vai lá e paga o seu imposto e o meu imposto. Olha para você ver, Jesus, ele falou aquela palavra, ele foi lá, pescou e trouxe o imposto para pagar. O exemplo para todos nós é olhar o pagamento das coisas, das dívidas corretamente. Precisamos cuidar muito disso. Sexto, ética ministerial. O obreiro e os seus companheiros de ministério, o obreiro e os seus cooperadores de ministério, o obreiro e os seus obreiros convidados, talvez de outro ministério, ano que vem, o obreiro e os seus visitantes. Irmão, visitante é algo que a gente precisamos, talvez algum irmão da igreja, a irmã lá, qual é o ministério que a irmã congrega, irmã? Assembleia de Deus. Os nossos irmãos ali tá se preparando para congregar no ministério também, né? Os outros irmãos aqui já são daqui do ministério. O obreiro, olha, eu já vi muitos irmãos chegarem em mim e falar, pessoas que não são crentes. O obreiro na porta da igreja ali, na hora de receber o irmão, a missionária, a irmã ou o irmão, o certo, eu vi uma igreja que eu congreguei muitos anos. A igreja tinha duas portas para entrar, tinha dois lados para entrar. Um lado só entrava mulher e o outro lado entrava só homem. Tinha uma porta assim, mas tinha outro repartimento, um entrava por aqui, o outro entrava por aqui. Um homem entrava por aqui, a mulher entrava por aqui. Tinha um homem que ficava aqui para receber e outra mulher ficava aqui para receber. Cada um que recebia, o obreiro tem que ser atento para isso. Chegar ali, cumprimentar, seja bem-vindo, a paz do Senhor, entra. E se não tiver algo, talvez encheu a igreja, não tem um banco, vai lá e comunica. Os irmãos da igreja, ô irmão, o senhor já é de casa? Levanta aí, porque eu tenho um visitante aqui, para ele sentar. Por quê? Vai lá e coloca, ele vai se sentir amado naquele lugar. Mas agora, se ninguém dá atenção para ele, ele vai entrar na igreja, você sabe o que vai acontecer? Ele não vai voltar mais. Ninguém cumprimentou ele,
Ninguém cumprimentou com a paz do Senhor, porque muitas das vezes nós não podemos olhar para esse lado assim. Ele deveria chegar ali e voltar por causa de Deus, mas a pessoa, por causa do carinho, por causa do amor que é tratado, a pessoa volta ali. Nossa, eu fui naquela igreja, eu fui bem tratado, eu fui bem recebido, ele me cumprimentou, e a pessoa volta ali por causa do carinho que foi tratado. Aí o obreiro, uma coisa, nunca pode, lá na frente nós vamos estudar muito sobre isso, o obreiro nunca pode estar com a cara parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Nunca pode, de maneira nenhuma. Pode ter a mãe morrido, ele nunca pode estar de cara virada. Pastor, mas e se a família morreu? Não pode? Não pode. Jesus ele vai dizer assim: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Tudo tem o seu tempo e a tua hora certa. Chegou na porta ali, é sorrir, tá? A vida do obreiro é mil maravilhas, não tem dificuldade. Vê se alguém vê alguma dificuldade em mim, vê se eu fico reclamando na rádio, eu lançando palavra, lançando indireta. O obreiro não se lança indireta, e muito menos fica postando no WhatsApp e nos status indireta. Você pode olhar que muita gente fica lá colocando indireta para os outros, postando palavra. Obreiro não se posta indireta para ninguém. O que você tem de resolver, você vai lá e resolve, se ensina ou não. Ou vai lá e resolve, irmão, eu acho que você tem, eu tenho alguma coisa contra você, você tem alguma coisa contra mim, nós precisamos resolver isso aqui agora. Precisa ser resolvido. Não pode estar com picuinha, dissensões, não pode, tem que cuidar muito isso, para não trazer divisões. Precisamos olhar para o nosso coração. Todos nós, como obreiro, tratar bem todo mundo, sorrindo. Pode ter lá, porque todo casamento, a maioria dos casamentos, até uma altura, vai ter uma discussão. Igual eu falei para a irmã, falei até os 8 anos, talvez, vai indo. Até 8 anos já tem que parar a discussão e as brigas e acabou, já não tem briga mais. Tem que dar um jeito de se entender e não brigar mais. Por quê? Porque as brigas de casal não se leva para a igreja, não se leva para o irmão. A discussão, não há discussão brigar, precisa sentar, conversar para se entender. Porque quem começa a brigar muito e gritar muito, não se entende. Aí o vizinho, sabia que o mais difícil de ganhar é o vizinho? Aí grita com a esposa e pega uma panela e joga na parede, e os pratos quebrando, e a esposa manda o marido lá para aquele lugar, e o marido já não perde por onde. E o que acontece? O vizinho fala, eu quero ser crente como aquele. Aqui, sangue de Jesus tem poder. Até ele vai falar, não é nem crente, mas fala, o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque o obreiro está dando um mau exemplo. Isso aí é escândalo. E Deus, ele requer de cada um. Aí a pessoa vive só em prova, em luta, em circunstância, e depois não sabe o que está acontecendo. Mas vamos deixar isso aí lá para frente, onde nós vamos ver mais. O obreiro e os seus convidados, o obreiro e os seus visitantes, o cuidado com o linguajar. Isso daqui vai ser muito interessante lá na frente, né? Eu até, muitas coisas lá na frente, que tem irmãos que vai até se espantar sobre o linguajar. Tem várias coisas que temos que mudar. Não é assim que vai mudar de uma hora para o outro, mas a pessoa sempre ele vai cuidando, ele vai focalizando. Depois que você leu uma vez, que estudou, você vai ver que o Espírito Santo vai trazer, não, eu não posso fazer isso aí. Vai te lembrar e você vai falar, não, deixa eu segurar aqui, deixa eu me comportar diferente. Porque cada um precisa ter o comportamento. O obreiro, ele precisa ser diferente do que todo mundo. Você pode ler lá a primeira, vamos citar já um versículo bíblico aqui, um respaldo bíblico. 1 Reis, acho que é a 1 Reis, glórias a Deus, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4, deixa eu ver aqui. 1 Reis, 2 Reis, capítulo 4, sucedeu que iria daquele pão. Isso, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também, 2 Reis, tá? Capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, a mulher falando para o seu marido, eis que tenho observado que
este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha para você ver. Este homem, essa mulher, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Você pode estar anotando aí e arriscando na tua Bíblia também. O obreiro, que é obreiro, a Bíblia dele é mais riscada do que caderno de criança quando é novinho. Por quê? Ele vai anotar para ele guardar e ler depois. Isso daí é uma coisa, a mulher observava. Toda mulher, ela é observatória. Ela fica observando as pessoas. Pode ser o que for, fica observando. E aonde que ela observou esse homem? Que ele era um santo homem de Deus. Ele passava ali, ele vinha e comia pão. Ele o quê? No comer pão, ele poderia ter falado algo para ela, alguma besteira para ela. Ele poderia ter talvez contado, murmurado, contado historinha. Ele poderia ter reclamado da sua vida. Ele poderia ter feito fofoca, né? Ele poderia ter feito isso. Mas não, ela viu que ele era um santo homem de Deus. Um santo homem de Deus. E isto é muito importante para a nossa vida, essa observação que esta mulher fez, que ele era um santo homem de Deus, né, para todos nós. Aonde que os outros observaram, nós também, e falaram, não, ali é um santo homem de Deus. As suas palavras, o seu modo de agir, o seu modo de falar, o seu modo de andar. Mulheres também, o comportamento, tudo isto precisamos ter. O obreiro, ele precisa ter o exemplo. Porque as pessoas de fora, ele olha muito para as pessoas que estão na liderança. Até a minha esposa, de vez em quando, ela fala, tem muitas pessoas que te admiram. Eu falo, mas eu não sou nada, viu? Coitadinho de Deus, é só Deus na misericórdia. Né? Tem pessoas que tiram, por exemplo, olha para mim, olha como espelho. Sim. Né, nós precisamos se espelhar em alguém. Na Bíblia, o apóstolo Paulo ele vai falar que para fazer como ele é, andar como ele anda, ter a atitude que ele tem, tirar ele como espelho. Precisamos espelhar em alguém. E quando a pessoa espelha em alguém, a pessoa sempre tem que cuidar. A pessoa fala, mas como que a pessoa vai espelhar em mim? Tem que espelhar em Deus. Sim, a pessoa tem que confiar em Deus, nós temos a fé em Jesus, temos a fé em Deus. Mas quando a pessoa espelha em você, talvez em algo que você passou, uma dificuldade que você passou, você não murmurou, você venceu na vida, a pessoa fala, nossa, ele venceu, eu vou vencer também. Mas se a pessoa agora lá na frente, ele recair, ele entrar numa situação difícil e ele não der exemplo, ele vai causar o escândalo. Aí a pessoa vai perder fé. Tem muitas pessoas que nunca mais voltam nem na igreja mais. Eles não querem nem saber mais de Deus. Por causa do quê? Porque eles tinham fé. Eles falam, nossa, aquele homem, eu se espelho nele, por isso e por isso. Nós precisamos, uma coisa, espelhar em alguém. Mas também nós precisamos saber que todos são falhos. E quando errar, ele tem o direito de levantar. 1 João capítulo 2, pode abrir aí, 1 João capítulo 2, depois você anota, você pode estar anotando também, 1 João capítulo 2, já vou começar a citar, 1 João é lá no final da Bíblia, amém? De trás para frente é Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João e 1 João, capítulo 2, os irmãos vai ficar bom de Bíblia, glórias a Deus, né? A irmã Elisandra até é boa de Bíblia já, hein? Aleluias. Está escrito o que ali? Filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis, mas se pecais, lembra que tem um advogado diante o Pai, né? Se pecais. Então, ele está dizendo o que? Escrevo isso para que não pequei, mas se porventura pecar. Ele está dizendo que não é para nós pecar, mas tem pessoas que ele pode cair no pecado. Ele pode ter uma falha, ele pode cair numa fraqueza, mas ele está dizendo para que nós não acusemos o nosso irmão. Talvez se ele aconteceu algo, nós precisamos estender as mãos e mostrar nós que quer ser obreiro da casa de Deus, que quer levar a palavra de Deus, precisamos saber disso. Nós vamos encontrar muitas pessoas que caíram no pecado. Muitas pessoas que caíram no adultério, roubaram, voltaram para as drogas, voltaram para o vício do álcool. Pessoas que acometeram um monte de coisa,
Mas o que você vai ter que falar para ele? Pessoas que já perderam até a esperança da vida. Você vai ter que saber versículo e falar, olha, não, você caiu, mas Deus, você tem um advogado, volta e conserta o que você errou. Volta e conserta, tem uma chance. Ele diz o que no versículo 2? Ele diz que Jesus Cristo está diante do Pai e Ele é a nossa propiciação. Aonde vamos ali para receber a purificação dos nossos pecados. 1 João, capítulo 2, versículo 2. É isso mesmo, não é? Aonde que nós vai ali, e se você continuar lendo, você ainda vai ver muitas coisas. Depois você pode meditar nisso na sua casa. Por quê? Ele está dizendo, não use isso aqui como respaldo de pecado. Mas se pecar, lembra que tem um advogado. Muitas pessoas, para levantar eles, trazer eles de volta para Deus, você tem que mostrar a graça de Deus, o amor de Deus. Mostrar que Deus, Ele é bom e Ele é misericórdia. Mas também tem coisas que, nesse versículo aí, tem duas coisas. Tem Deus é misericórdia e Deus é juiz. Por quê? Ele está dizendo assim, olha, eu escrevo para que não pequeis. Mas se vós pecar, lembra que tem um advogado. Jesus, Ele é justiça. Agora Ele tem a justiça para purificar. Mas Ele está dizendo, não use isso aqui por respaldo de pecado. Quando a pessoa usa um versículo de respaldo para ele pecar e continuar pecando, ele pode cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez você já ouviu alguém falar assim, eu cometo esse pecado, mas depois eu peço perdão a Deus e Deus me perdoa. Isso daí, a pessoa está testando o Espírito de Deus. Ele está colocando o Espírito de Deus em prova. E todo aquele que coloca o Espírito de Deus em prova, testar o Espírito de Deus, ele pode cometer uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. Ele tem que cuidar muito isso. Até que o apóstolo Paulo, ele vai citar lá em Efésios, depois eu vou citar esse versículo, ele vai dizer lá em Efésios capítulo 4, capítulo 5, ele vai citar um desses dois capítulos, ele vai falar assim, não entristeceis o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo. Por quê? Tem como entristecer o Espírito Santo? Entristecer Deus. E quando entristecer o Espírito Santo, o sol fecha sobre a pessoa, o céu se fecha. Aquilo que estava claro, aquilo que era luz se torna treva, se torna rebelião contra Deus. Vamos continuar aqui, que isso aí nós vamos ver lá para frente. Isso aqui hoje é só a introdução, só o que nós vamos ver aqui. Mas eu creio que já os irmãos já estão aprendendo bastante. O obreiro e a teologia do seu ministério. Introdução, de novo, onde que está escrito. Pode acompanhar na apostila. Todo mundo aí agora lendo a apostila, amém? Vamos acompanhar aí. A teologia do seu ministério. Agora tá. Vou dar um respaldo aqui sobre teologia. Irmãos, teologia. Teologia hoje em dia, muitos irmãos, os ignorantes, né? Ignorantes, vamos colocar ignorante, vamos falar ignorantes, né? Que a ignorância a ignorância não deixa você ir além, te segura e te aprisiona. A pessoa, hoje a palavra teologia tem sido um obstáculo, um fantasma para muitas pessoas. Né? Ele não sabe o que é teologia, ele pensa que teologia vai afastar ele de Deus, vai deixar a pessoa sem o Espírito Santo, vai deixar a pessoa sem unção. Não. A teologia significa ciências, estudos sobre Deus, estudos sobre os seus atributos e o seu caráter, sobre os atributos e o caráter de Deus. Jesus, ele vai dizer, você pode até notar aí, em alguma nas páginas atrás, você pode olhar que está em branco aí. Você pode até anotar esse versículo aí. João capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. Jesus, nesse versículo, ele vai dizer para conosco o que é teologia. Jesus, ele vai incentivar nós a estudar a teologia nesse versículo. O que é estudar teologia? Vou até citar o versículo que eu já sei de cor. Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, ele vai dizer assim: examinais, pois, as escrituras. Os irmãos que quiser achar algum irmão aí, pode achar, e depois, se não for isso, os irmãos podem falar, pastor, é mentira, não está isso aí em João 5 não. Examinai as escrituras, porque delas elas terão a vida eterna. Porque de mim é o que testifica de mim, fala sobre mim. Teologia é estudar sobre Deus, você saber quem é Deus, você examinar, aprofundar sobre Deus, saber o que Deus tem para você,
saber o que Deus tem para mim, saber o que Deus tem para nós. Para quê? Para que tenha vida eterna. A teologia, ela te aproxima de Deus, você estudar sobre Deus, o estudo sobre Deus. E aquele que não estuda sobre Deus, ele perece, porque Deus ele vai dizer assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E se você não ter, como que você vai adquirir o conhecimento? Através de você estudando. Mas agora, você pode ler lá, deixa eu abrir aqui, citar para você, você pode até abrir a tua Bíblia, onde que ele vai citar esse versículo aí, sobre o conhecimento. Eu acho que, deixa eu achar qual é o versículo que eu citei, é onde que vai falar ele, porque esse versículo é muito importante para os irmãos. Eu vou citar o livro mais lá na frente, onde que nós vai estar estudando. Eu acho que é o Oséias, deixa eu achar ele aqui para conosco, porque as pessoas só lê metade do versículo, mas Deus ele diz assim, o meu povo pereceu por falta de conhecimento, por causa de que vós rejeitais o conhecimento, eu rejeitarei a vós. Deus está dizendo assim, porque vocês rejeitam o conhecimento, eu também rejeito vocês. E ainda ele diz assim, e eu rejeitareis os vossos filhos. Glórias a Deus. Os vossos filhos. Por quê? Porque a pessoa, ele rejeitou o conhecimento, a sabedoria de Deus. Deus, ele tem sabedoria e o conhecimento, ele disponibiliza, acho que é Oséias 4, 6. Isso, Oséias 4,6, agora veio na memória, Oséias 4,6. Leu para nós o que está escrito aí, pode ler bem alto, glórias a Deus. Oséias 4,6, todo mundo achou? Deixa eu ler aqui na minha Bíblia, aqui, Oséias capítulo 4, versículo 6. Vamos aqui achar, vamos ler aqui. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando com os obreiros e líderes. Ele está falando aqui com o povo de Israel, com os sacerdotes que guiavam o povo. Ele está falando aqui com os sacerdotes, porque vocês rejeitaram o conhecimento, vocês rejeitaram a saber, a conhecer a mim, vocês rejeitaram. Olha lá o que ele vai dizer assim, ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando você não tem conhecimento para você passar e para você ensinar, o povo que está à sua volta, as pessoas que estão à volta, eles podem ser destruídos. Eles podem ser destruídos. Você pode dar uma palavra de sabedoria, como a irmã falou aquele dia, que lá no trabalho, testemunho. A palavra de sabedoria, quando você lê um versículo, você vem a resposta e você fala aquele versículo. É um versículo que você vê, que você guardou o conhecimento. Você pode passar para frente. Diz assim, vamos continuar na Bíblia, Oséias capítulo 4, versículo 6. Você que não abriu, acha lá ainda. Diz assim, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Para que não seja obreiro diante de mim, eu rejeito vocês. Se vocês não buscarem o conhecimento, saber de mim, conhecer mais profundo, porque como eu posso falar do irmão, como eu posso falar da sua vida se eu não conheço você? Como eu posso chegar a falar da nossa irmã Elisandra, que está aqui hoje, começar a falar da vida dela se eu não conheço? Como eu posso falar da irmã Odete se eu não conheço a vida dela? Eu só posso falar daquilo que eu conheço. Eu só posso testificar daquilo que eu vejo. Testemunha, Jesus quando ele vai dizer que nós seremos testemunhas dele, é que o quê? Testemunha é aquilo, eu testemunho aquilo que eu vi. Vamos colocar na vida real, trazer para o dia de hoje. Testemunha. Quando você vê um crime, uma morte na frente da sua casa, ou num bairro, ou você está andando na rua, o policial fala, não, essa mulher aqui, ela viu, essa mulher aqui, ela foi testemunha. O que acontece naquele momento? Ela fala, nós vai levar de testemunha. Você vai fazer o que lá na delegacia como testemunha?
Você vai falar e relatar aquilo que você viu. Nada além daquilo que você viu, porque se você falar alguma coisa além daquilo que você viu, você vai complicar a sua vida, você vai complicar você mesmo. Então Deus, ele fala, quando Jesus ele fala assim, vós sereis minhas testemunhas, é que você vai falar aquilo que Cristo faz por você, aquilo que Cristo é por você, aquilo que ele te ajuda, aquilo que você tem um conhecimento de Deus, você vai testemunhar de Cristo, testemunhar do Senhor. Eu não posso falar nada daquilo que eu não sei, porque se eu começar a falar aquilo que eu não sei, que eu não conheço, eu vou estar mentindo, eu vou estar falando aquilo que não é verdade, aquilo que eu estou aumentando aquilo que não é. Lá na palavra do Senhor, eu quero levar lá em Apocalipse, cada um dos irmãos, Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, né? Talvez, eu creio que os irmãos aí, com dia está bem afiado já na Bíblia, mas lembrando, para ficar afinado na Bíblia, você tem que ler, todos os cultos tem que ser afinado. Apocalipse capítulo 22, aleluias. Diz assim a partir do versículo 18, olha aqui. Porque eu testifico, e todo aquele que ouve a minha palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre vós as pragas que está escrito neste livro. Se alguém tirar, versículo 19, Apocalipse 22, 19, e se alguém tirar alguma palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito neste livro. O que Jesus está dizendo? Nós precisamos cuidar para nós não acrescentarmos aquilo que Deus não está falando, e também não ponhar aquilo que Deus tirar e nem colocar. Eu preciso testemunhar aquilo que eu sei. Eu preciso cuidar muito com isso. Porque se eu começar a falar aquilo, acrescentar, não é chegar aqui, eu vou pôr mais uma parte, Apocalipse tem capítulo 22, eu vou pôr Apocalipse capítulo 23, não, ele está dizendo aquilo que falar mais do que está escrito. O obreiro, ele tem que cuidar muito sobre isso. Apocalipse 22, versículo 18 e versículo 19, aquele que acrescentar, ou aquele que tirar. Tirar, Deus está dizendo assim, eu tirei a parte da árvore da vida, é a parte da árvore da vida eterna. A árvore da vida, se você for estudar sobre a árvore da vida, Adão, ele comeu, tinha duas árvores dentro do jardim do Éden. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida. Adão, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele nunca ia morrer, porque a árvore da vida ele teria vida eterna. Ele tinha pecado contra Deus e não tinha salvação. Adão, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele pecou contra Deus, mas ele morreria. Por causa do quê? O pecado e a rebelião vinham as enfermidades. Então Deus, ele pôde agora enviar o seu filho para salvar. Ele poderia redimir o homem. Ele poderia redimir o homem do seu pecado. Então, a árvore da vida, depois se ler lá em Gênesis, depois não vai citar esses versículos também, tem um anjo ao lado da árvore da vida, aguardando para que ninguém toque nesta árvore. Vamos continuar agora, voltando para a nossa apostila. A teologia ministerial. Agora vamos para a teologia ministerial. A cada um dos amados irmãos, aonde que está? A teologia ministerial, as divisões, estudo de sentido, do sentido do objetivo do ministério. Você estuda sobre o ministério. O que é teologia ministerial? Estudar sobre o ministério. O ministério é o chamado, ministério profético, ministério de ensino, ministério de doutores. Um foi chamado, a Efésios, Paulo ele vai dizer, uns foi chamado por apóstolos, outros foi chamado, primeiro é apóstolo, aí apóstolos, profetas, doutores e mestres daqueles que ensinam a palavra, que tem a profundidade, a revelação de Deus. 2. Ministério, cargo
ministério. O que significa ministério? Talvez alguém fale assim, você tem um ministério de Deus. Talvez alguém entregou até uma revelação para você. Deus tem um ministério na tua vida. Aí você pensa, mas o que é ministério? O que Deus tem na minha vida? Nem sei o que é isso. Né? A pessoa fica confusa. O que é ministério? Um cargo. Qual o cargo? Um cargo de tesoureiro, um cargo de dirigente de ciclo de oração, um cargo de dirigente dos jovens, dirigente das crianças. Isto é cargo. A pessoa tem um cargo, um ministério nas suas mãos, cargo. Incumbência, que coloca a pessoa de fazer algo para lá, colocar para limpar a igreja. É um cargo de limpar a igreja. Não a pessoa falar, não, eu vou pagar para a pessoa limpar a igreja. A pessoa que ele é pago para limpar a igreja não é um cargo. Ele ali, ele está recebendo. Mas um cargo do ministério de limpar a igreja, porque tem pessoas, antigamente, as senhoras, as viúvas, hoje em dia você não vê muito esse negócio de viúva mais. A pessoa casou, largou, morreu no dia, 2 dias, está casada de novo. Né? Mas o povo tem que orar para que venha andar pela palavra de Deus e vai demorar um pouco mais para casar. As viúvas, o que acontecia? As igrejas mantinham as viúvas. As viúvas faziam o quê? Elas limpavam a igreja, elas cuidavam da casa de Deus, elas cuidavam da casa do Senhor, mas as viúvas eram mantidas pela igreja. Pelos dízimos e as ofertas, era para quê? Para cuidar dos órfãos e das viúvas. As viúvas, os cargos dela, das senhoras, era a oração. Elas tinham o objetivo de orar e dedicar a oração. Elas cuidavam da casa do Senhor. Era um cargo isso daí. Hoje você não vê mais isso daí. Mas era um cargo de honra. Na realidade, até é um cargo que as pessoas podem muito menosprezar, mas é um cargo muito importante na vida de todo mundo. Vamos colocar aqui, profissão e função. Ministério, ministrar. O que é ministrar? Hoje a pessoa vai falar que ministrar é pregar. Sim, aquele que prega, aquele que ensina, é ministrar ou dar a alguém. Ministrar. A pessoa, ele tem hoje, eu como pastor, eu escalo os irmãos hoje, eu falo, olha, hoje a irmã Elisandra, o nosso irmão Marcos, eu coloco para eles ajudar na obra da caridade, vai sair entregando cesta básica. A irmã Elisandra entrega na segunda e ele entrega na sexta, esse período vai entregar. É um cargo, eu dou um cargo para eles, não, tal irmão vai ter que levar isso, levar aquilo, e a pessoa tem aquele cargo, aquela responsabilidade. Ele vai entregar, é um cargo. A pessoa precisa honrar este cargo, trabalhar neste cargo honrando. Isso significa ministrar abençoando a vida de outras pessoas. Fornecer, administrar a casa de Deus, administrar o que entra, o que sai, a pessoa que isso aí vai para o cargo de tesoureiro, administrar, cuidar, a pessoa que ele olha ali e ele viu, quando a irmã Odete esses dias ali olhou, viu que os copos ali estavam quase acabando, ela foi lá e comprou, já trouxe o copo para colocar ali. Por quê? Isso daí a pessoa administra, não, eu vi ali que está faltando, eu vou colocar, eu vou comprar, eu bebo água dali também, vou trazer um copinho, vou colocar ali. Para quê? Para a manutenção da casa de Deus. Ministrar, aplicar, conferir ou dar aula. Dar aula o quê? Escola dominical, dar curso, a pessoa ensinar dentro da casa de Deus. Quinto, quem está acompanhando, conseguindo acompanhar na apostila aí? Todo mundo está achando. Quem diga amém? Glória a Deus. Diz assim, agora ministro, né? Medianeiro ou intermediário. A ministro, aquele que vai, ele pode resolver um conflito entre família. Eu já resolvi vários conflitos entre família. O quê? O casamento, talvez a pessoa está separado, já largou, e agora você vai sentar lá para falar, conversar. Irmão, Deus vai restaurar o teu casamento, vocês precisam voltar, precisam sentar os dois. Você conversar só com o esposo é uma coisa. Conversar só com a esposa vai jogar com culpa para o esposo vai jogar a culpa para a esposa. Mas você sentar com os dois, agora, põe o esposo aqui e a esposa aqui, meu filho. Aí sim você vai saber o que é uma conversa de casal, uns dois, um brigado com o outro. Por quê?
o que tiver, primeira coisa você tem que falar, um fala, depois que o outro parar de falar, o outro fala. Primeira coisa, dê a oportunidade para a mulher começar a falar, porque a mulher fala uma hora depois que, para dar a oportunidade para o homem falar. A mulher fala, e talvez a maioria dos homens, ele quer cortar, entrar na conversa no meio, você fala, opa, já vai chegar a tua vez, deixa ela falar tudo. Quando ela acabar que falar amém, a conversa de casal hoje precisa muito isso. Mas não tem aconselheiros de casais para que venham aconselhar e instruir e ensinar isto. Isso significa reconciliamento de casal. Tem reconciliamento que você vai lá e paga lá para o reconciliamento, para conversar, mas a pessoa da igreja, para que vai... Eu não achei, se tem na Assembleia isso, eu acho que não tem não, né? Os conselheiros que sentam na frente, eu não vi, até hoje, deu que eu saiba, não tem não. As pessoas precisam disso. A pessoa vai lá na frente, porque é poucas pessoas. O que hoje mais em dia, no mundo cotidiano, né, a pessoa faz? Tá com problema no casamento? O que aconteceu? O marido traiu a esposa traiu o marido, ou os dois estão brigando, tá com o enteado, porque traz problema, mas hoje em dia é enteado. Tá com o enteado, tá com o filho da esposa, do filho do esposo. Ah, larga dele, manda embora, deixa aí. Não, que volta nada, rapaz, larga dessa mulher aí. É o quê? Você vai nas igrejas, é uma vergonha isso. É uma vergonha. As pessoas vão fazer isso? A maioria dos pastores fala isso. Não, larga que Deus tem o melhor para você. Não vai nisso aí que é o diabo que está usando a boca desse pastor. Por quê? Deus ele não vai falar para você uma coisa. Todos quem é ministro da palavra de Deus, ou vai aconselhar, não aconselhar nunca. Mesmo o marido pode estar batendo na esposa, pode estar fazendo o que for. A esposa batendo no marido, nunca aconselha largar. Nunca aconselha. Sempre aconselha e fala, Jesus ele veio para restaurar aquilo que já havia o quê? Perdido. Então, se o seu casamento já tinha havido perdido, ele veio para restaurar. Mas a maioria, a pessoa que vinha entregando uma profecia, o casamento está ruim, Deus vai arrumar eu estou vendo que Deus está arrumando um marido melhor para você, Deus está arrumando. Fala, sai para lá, Satanás. Eu repreendo na cara, não mando recado não. Tem que repreender. Tem que cuidar disto. 2 Timóteo capítulo 4, pode abrir aí 2 Timóteo capítulo 4, vai dizer, expressamente o Espírito diz às igrejas, ao povo, né, que nos últimos tempos virão espíritos enganadores. Olha para você ver, o que acontece? Os espíritos enganadores, eles vão querer enganar a família, a casa. 2 Timóteo capítulo 4, você pode talvez quiser anotar, depois acha na Bíblia, anota, e depois você vai lá e abre na Bíblia. 2 Timóteo, glórias a Deus, e diz assim, 2 Timóteo, eu achei aqui, 2 Timóteo capítulo 2, glórias a Deus. 1 Timóteo, deixa eu ir em 1 Timóteo, acho que é 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo, amém? 1 Timóteo capítulo 4, diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por quê? Muitos afastarão da fé? Por causa de profecias enganosas. Eis que Deus está arrumando um novo esposo para você. Irmão, cuidado com isso. O obreiro da casa de Deus precisa ter atento a isso, porque se você receber uma revelação de ouvir uma voz falando, precisa estar atento a isso, porque você tem que aprender a ouvir o que é Deus falando, o que é o diabo falando, o que é um anjo falando, o que é o Espírito Santo que está comunicando no teu coração e o que é a tua carne, a tua emoção. A carne é o que hoje em dia está falando mais alto. A carne está falando muito, está falando mais do que o diabo hoje. Porque a pessoa vai na emoção e quer falar aquilo, temos que cuidar muito com isso. E agora aqui, ó, mas o Espírito, toda vez que você vê na Bíblia, aqui eu estudo, com um E maiúsculo, está falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus, está falando do Espírito de Deus, mas o Espírito expressamente diz, mas Deus diz, que nos últimos tempos afastarão alguns da fé, dando ouvidos, aleluias, a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O que é doutrinas de demônios?
Pessoas não, separa, arruma outro, casa com outro e faz isso e faz aquilo. Por isso que eu falo, nunca aconselho, não existe respaldo na Bíblia para separação. Não existe. Gênesis, Apocalipse, eu já estudei, no grego e no hebraico não existe separação para casamento. Não tem separação. Aí a pessoa leva, mas em Mateus capítulo 9, que Jesus diz, a não ser por causa de prostituição. Aí você pode olhar lá que está escrito, a não ser por causa de prostituição. A palavra prostituição no grego significa morcheia. Morcheia, prostituição. Prostituição naquela época significava você estava namorando, não tinha casado, só tinha lá noivado, namorando. O que acontecia? A pessoa ia lá e dormia com outro. Aí o outro noivo descobria que a pessoa tinha caído, aí tinha um respaldo de pedir o divórcio, porque quando já noivou, já fez uma aliança, acabou, se noivou, já é uma aliança, agora já está noivo, não tem como voltar. Aí Jesus diz assim, agora não ser por causa de prostituição. Agora se ele tivesse falado, a não ser por causa de porneia, né, por causa de morcheia, aí sim era adultério, mas não é, ele está falando assim, a porneia é adultério, morcheia é casamento, a pessoa adulterou. Precisa saber o que é prostituição e o que é agora adultério. O adultério não tinha separação. Aí depois ele fala, mas Moisés liberou o divórcio. O povo falou isso aí, mas e por que Moisés liberou o divórcio? Aí Jesus vem explicando, por causa da dureza do coração do homem, porque se Moisés não tivesse liberado o divórcio, na lei diz, quando a mulher morreu, o homem morrer, está livre, né, para casar com outro. Então, já que, e aquela época os homens era rígido mesmo, mandava matar, não, já que a minha esposa não quer morrer, eu vou mandar matar ela. Aí morreu, tá livre. Então, por causa da lei disso, ele falou, não, deixa eu liberar, porque senão vai virar uma matança de mulher. E matava mesmo, não tinha... A mulher, hoje em dia, você vê que a mulher hoje já está começando a falar mais alto, com mais autoridade. Tem que cuidar muito disso, porque senão a mulher também quer montar em cima de todos, falar, não, eu mando mais do que tudo, né? Mas não é bem assim. Então, por isso que Jesus falou isso. Então, não tenta a pessoa falar, eu vou achar um respaldo aqui, respaldo ali. Malaquias, Deus vai dizer assim, eu odeio e abomino o quê? O divórcio, o repúdio, que é o divórcio, dar a carta de repúdio, vai embora, mandar embora. Então, Deus vai falar, eu odeio e abomino. Então, tem que cuidar muito isso. Obreiros nunca aconselha ninguém a separar. Você vai aconselhar que Jesus, ele restaura. Olha, Deus ele vai restaurar o teu casamento. Hora que Deus, aí leva pode até anotar aí já também, no teu caderno, na tua folha atrás, onde você já está fazendo a anotação, cada folha que você vai pulando, você vai fazendo a anotação. Pode anotar primeiro, Atos dos Apóstolos, né? Você que quer escrever abreviado, coloca um A e um T, Atos capítulo 16, versículo 30. Pode ser. Atos 16, 30. Né? O que Atos 16, 30 está dizendo? Né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo o quê? Tu. Então, ele está dizendo ali que através de você crer em Jesus verdadeiramente, será salvo você e a sua família. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, lá ele vai dizer assim, a mulher santifica o marido, tá? Deixa eu abrir lá, né? Nós vamos aprender aqui, primeiro é Atos, você pode anotar aí, Atos capítulo 16, versículo 15, depois você pode estudar, isso é muito importante na sua casa, e o outro é 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, alguma pergunta? Atos capítulo 16, versículo 30, Atos 16, 31. Atos 16, 31. Agora, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo
o marido. De outra sorte, os seus filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por quê? Tem que cuidar disto, porque senão a pessoa fala, a mulher, o marido não é crente, já que o teu marido não é crente, vamos abandonar, larga, separa disso. Não tem isso não. Casou, meu filho, você escolheu? Sim. Então agora Deus assinou embaixo e não tem como rabiscar não. O obreiro, ele tem que ter essa mentalidade. Mas isso, aquilo. Nós temos que exercitar a todos ter fé. A ter fé. O obreiro, ele tem que exercitar o irmão a ter fé. A ter que Deus vai mudar a história dele. Crer que Deus, ele é o Deus do impossível. Você tem que saber que Deus, quando você falar, aquilo vai ser feito. Não importa, não. Se Deus falou que vai ser feito, agora acabou. Se eu falei, está falado. Jesus diz assim, tudo o que pedires, vamos para a palavra do Senhor, Mateus 21, versículo 21 e versículo 22, glórias a Deus. Aleluias. Mateus 21, glórias a Jesus. Mateus 21, versículo 21, diz assim na palavra do Senhor. Quem achou pode dizer amém. Glórias a Deus. A irmã Elisandra tá boa de Bíblia, hein? Eu ainda estou folheando a minha aqui, que eu estou com o meu dedo aqui que está meio difícil de folhear aqui. Mateus 21, olha lá, no 21 ele vai dizer assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidar no coração, não só fará isto que foi feito com a figueira, mas até se disser a este monte, erga-te e precipite no mar, assim será feito. E tudo o que pedis em oração, crendo, o quê? Então ele está falando tudo o que você pedir, não importa o que você vai pedir, tudo o que você vai pedir. Se você não pedindo para matar alguém, e olha que ainda se você pedir para matar alguém, a pessoa corre risco ainda de morrer. Ele está dizendo tudo o que pedires crendo. Porque na morte, em Provérbios vai dizer que a morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua. Quando você fala, você pode dar morte e pode dar vida. Você pode trazer a ressurreição de um casamento, de uma família, de qualquer situações, do emprego, ou você pode trazer a destruição. Você pode trazer a destruição. A feitiçaria, oração contrária, é como feitiçaria. E feitiçaria, todos sabem que, queira ou não queira, tem influência. Não vou falar que tem poder, porque quem tem poder é Deus. Mas a feitiçaria, a bruxaria, ela tem uma influência maligna, ela tem um poder maligno, uma influência maligna, que ela traz consequências. E traz até morte conforme a pessoa. Ela traz morte, destruição. Então, a oração contrária, tem que cuidar disso, porque senão o obreiro ele pode pagar um alto preço por causa das suas palavras. Tem muitas pessoas que você vê hoje que mais sofrem. Tem pregação de pessoas que eu não gosto nem de ouvir. Por quê? Ele só conta testemunho de desgraça. Ele só fala coisas que está passando na vida dele, passando por isso, por aquilo. Sempre nunca ele está na boa, nunca ele saiu da lama. Então eu já não gosto nem de ouvir, porque tem algo errado na vida deste homem, da vida dessa mulher. Por quê? Ele não melhora, ele não encontra paz. Ele sempre está lutando, mas ele nunca consegue vencer uma batalha. Talvez ele até, uma coisa que os irmãos se falar, eu creio que os irmãos daqui da igreja nenhum fala, eu nunca ouvi não, mas se fala não vai falar mais. Eles falam, todo dia eu mato um leão, para nós viver nós temos que matar todo dia um leão e um urso. Quem já ouviu isso aí? Aí ó, por quê? Davi matou um leão, então todo dia eu tenho que matar um leão. Davi ele matou quantos leão? Ele matou um leão só. Ele matou quantos ursos? Ele matou um urso só. Ele matou quantos gigantes? Ele só lutou com Golias, matou um só. E aí? A pessoa, não, todo dia eu estou lutando com Golias. As palavras dele vai vir luta e todo dia ele vai lutar com o gigante mesmo. Porque o diabo está dando poder para aquela luta, aquele problema, aquela situação vir contra ele. Aí a mensagem dele, a pregação dele vai ser luta, ser prova, e todo dia ele vai falar, todo dia nós matamos um leão e um urso. E as pessoas, mas rapaz, deve ter muito leão e urso mesmo, porque todo dia matar um. E as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que nos ouvem, são pessoas
que eles gravam na mente. Aquilo que eles ouvem, eles vão falar lá fora. A irmã, quando falou algo para a outra, a outra vai falar e falar: olha, aquela irmã era mulher de Deus, falou isso, e está na Bíblia. E ela nem procurou para saber se está na Bíblia. Ela nem sabe por quê. Ela só ouviu e falou aquilo. Precisamos cuidar no que fala isto. A influenciar o irmão a ter fé, a crer. Porque quando ele tem fé, ele muda a vida dele. Quem planta fé, colhe milagre. Se nós não tiver fé, não pode nada acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos agora à parte 5, para nós vamos encerrar aqui. Eu nem comecei, é o que eu falei, que isso aqui ia demorar uns 8 meses a 1 ano para nós acabar. Glória a Deus. Mas aqui já os irmãos já bem aprendendo já aqui. A hora que sair ali, tem uns irmãos que já vai sair ministrando já. Glórias a Deus. Quinto, a palavra ministro significa servo, ou na palavra grega, ikperetas, que significa servos. Originalmente nos termos que se refere a remadores. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, já tá escrito na tua apostila, mas então você abre na tua Bíblia agora, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. O que significa remadores, né? Aqueles que ajudam, ou que ajudava a impulsionar o barco para frente, ajudava em altas águas do mar. A cada um dos irmãos, ministros, servos, né? Todos nós somos ministros e servos aqui da casa de Deus. Quem achou? O que está escrito aí? Só o versículo 1. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Pode ler. Bem alto, pastora Kelly. Que os homens, pode falar? Nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministros de Deus. Glórias dos mistérios de Deus, né? Despenseiro dos mistérios de Deus. Servo. Quando aqui o apóstolo Paulo ele cita esse versículo, ele cita essa palavra, as pessoas quando eles remavam nos barcos, quando ele entrava em alto mar, você vai ver que Jesus ele falou várias coisas de barco, que eles viajavam, até que Paulo ele viajou e naufragou, Pedro andou por cima das águas. Tem a pessoa que anda na polpa do barco, que guia tudo. Ele guia com o seu remo atrás, ele dá a direção para o barco. Mas tem os servos, aqueles que vinham um sentado de um lado, o outro sentado do outro, os remadores, aqueles que remavam para o barco ir para a frente. Então tinha um aqui, outro ali, os servos, aqueles que ajudavam a ir para a frente. Na obra de Deus, só o pastor não vai para a frente. É igual o irmão, o barco, um bote ali, um bote daqui lá, 10 metros. Só aquele que está guiando lá atrás, ele não consegue navegar com um barco de 10 metros. Se ele não tiver umas 5, 6 pessoas do lado, ou conforme 10 metros de comprimento e 5 de largura, ele não vai conseguir remar para a frente. Ele não vai conseguir ir avante. Ele precisa dos servos, aqueles que vai remar. O apóstolo Paulo estava dizendo que nós somos os servos, aquele que rema, o dispenseiro da obra de Deus, para fazer a obra de Deus, para avançar, para conquistar a cada momento. Todos nós, talvez não importa o ministério que está congregando, mas todos servem a Cristo. Precisa ter uma união com o pastor ou líder que está na igreja, o líder de célula, líder da pessoa que está na frente, ou os irmãos do círculo de oração. Vamos falar muito de círculo de oração também. A irmã que está ali na frente, as irmãs do círculo de oração precisam ter a comunhão com a irmã, com a dirigente do círculo de oração, que é a líder do círculo de oração. Porque se não comunicar, não tiver uma comunicação, na hora de a dirigente comunicar, não, tal irmã está precisando de uma visita. Porque a dirigente do círculo de oração vai ver aqui que ela é a irmã que vai a orar, a dedicar exemplo de oração, em visita, dedicação, foco, junto com as outras irmãs. Porque só a dirigente, ela não consegue ver o problema de todos. Mas a irmã
pode falar o problema dela para a dirigente do ciclo de oração. A outra irmã fala, olha, eu vi tal irmã que está precisando de uma visita, ela está passando por isso. Não somente de oração, lembrando disso, o amor, 1 João vai dizer que o nosso amor não seja só por palavras, mas seja por atitudes. O quê? Não é só dizer eu amo, não, é você ter atitude. Dizer que eu amo o meu irmão é uma coisa, a hora de botar a mão no bolso para ajudar ele, agora acabou, agora o meu amor já foi embora. Não, não seja o amor por palavras, ou amor fingido, mas seja por atitudes. Eu tomo atitude e vou. Porque talvez a pessoa está passando por uma situação, uma provação, até que o apóstolo Paulo ele vai citar lá em Romanos 16, depois eu vou citar, você pode ler lá o versículo, mas está em Romanos 16, ele diz assim, que os santos comunicam as suas necessidades. Como que vai comunicar necessidade? Agora a pessoa, como que a irmã do círculo de oração ou o pastor vai saber a necessidade do irmão, se o irmão não vir comunicar a necessidade? As outras irmãs do círculo de oração precisam comunicar com a dirigente do círculo de oração. E a dirigente do círculo de oração, ela que está na frente, ela que sabe mais, tem mais comunicação e mais intimidade com o pastor, ali que está na frente para conversar, para passar. Porque talvez o pastor não conversa com todo mundo de uma vez. Não tem, mas ele está sempre, talvez faz reunião com a dirigente do círculo de oração, dirigente do jovem, dirigente do adolescente. Ele conversa com eles, mas daí aquela irmã fala, olha, nós está precisando disso, tal irmã está precisando disso, daquilo, na sua casa, precisamos orar por ela, está passando por isso, precisa de um aconselhamento, está em separação do seu casamento, passar para o pastor. Precisamos aprender uma coisa, não passar para os outros. A irmã do círculo de oração da dirigente, está sabendo da vida da irmã, não, a irmã já pegar ali e vai, não, vou contar para outra irmã, contar para outra, não. O que a irmã contou para ela, ali vai morrer. A única coisa que a dirigente do círculo de oração vai passar, o que vai contar, é para o pastor, que é onde que ele vai saber que ali vai morrer também. Acabou-se, e não pode sair. Porque muitas coisas hoje dá muita picuinha e fofoca dentro da igreja. Quando alguém caiu em pecado ou aconteceu alguma coisa, todo mundo sabe. Por quê? A irmã conta para a outra já conta para outra, tem uma amiga muito íntima, conta para amiga, aquela amiga tem outra amiga, e a outra amiga tem outra amiga. Daqui a pouco todo mundo está em amigo e todo mundo está sabendo. E é um grande problema isso daí. Aí o irmão faz o quê? Ele se entristece e ele sai da igreja. Ele sai magoado, ferido e não quer voltar mais. Dirigentes quem quer ser dispenseiro da obra de Deus, tem que estar tudo trabalhando num conjunto. Abra a tua Bíblia, que eu quero citar esse último versículo, para depois nós dar continuidade. Eu quero citar Mateus 28, é o que nós estamos cumprindo hoje aqui, Mateus 28, glória a Deus, para nós fazer a nossa oração. Mateus 28, versículo 18 e 19. Versículo 18 e 19. Diz assim, aquele que achou, diga amém. Aquele que não achou, depois nós vamos procurando aí, tá? Não precisa apressar não. Mateus 28, 18 diz assim, e chegando Jesus, falou-lhe e dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora ele diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que vos estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Isso daí é o que nós estamos fazendo hoje, ensinando a cada um fazer discípulos. Talvez algumas Bíblias estão dizendo assim, fazeis discípulos da casa de Deus. Discípulos, porque um discípulo faz outros discípulos. Quando terminar, o discípulo, ele vai lá, batiza o irmão. Talvez o irmão está numa situação difícil, está talvez numa chácara, num sítio. O irmão está lá, aceita Jesus, ali está no lugar, o irmão está enfermo, e você sabe que aquele irmão vai morrer. Você vai fazer o que com ele? Você vai chamar aquele irmão, vamos batizar, você quer batizar, você crê em Jesus?
não tem nada que te impede, vamos te batizar. Porque talvez não tem tempo de chegar a levar até o pastor, até a igreja. Por isso que os discípulos, fazeis discípulos, para que batizais no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de todas as nações. Porque o pastor não pode sair, talvez, vai lá, batiza um aqui, batiza outro ali, vai batizando. Você vai ver que Pedro, até lá em apóstolo Paulo, né? Você vai ler lá em Atos 16, no versículo 31 em diante, você vai ver que aquela mesma noite, toda aquela família foi batizado. Atos 16, 31, 32 e 33. Aquela mesma noite, onde que eles saíram, foram batizados. Então, o apóstolo Paulo, ele viu que ele não poderia sair dali sem deixar ele ser batizado. Quando a pessoa aceitava Jesus, ele já era batizado, ele já batizava imediatamente. Por quê? Porque ele era uma perseguição tão ferrenha contra os cristãos, que talvez a pessoa saísse ali do outro lado, eles descobriram que a pessoa era cristão, eles matavam apedrejado. E a pessoa não sabe o que vai acontecer o dia da manhã com o outro. Por isso que há uma importância da nossa aliança com Deus, e fazer que as outras pessoas tenham também essa aliança com Deus, e ela não venha falhar, não venha deixar para fazer amanhã o que pode fazer hoje. Irmão, você crê em Jesus? Eu creio, eu quero servir a Deus. Depois que a pessoa, não, agora, se a pessoa for uma pessoa bem, uma pessoa de saúde, né? A pessoa fala, irmão, o que se você puder arrumar na sua vida, arruma e se conserta, para que você venha a andar em fidelidade com Deus, a andar firme com Deus, e vamos batizar, né? Mas se você vê que a pessoa está ruim, a pessoa está morrendo, a pessoa já, não, vamos batizar essa pessoa, para que depois a pessoa não coloque em dúvida a salvação. Porque a pessoa fala assim, agora é aquele que crê e for batizado, e agora? Será salvo, e agora ele morreu sem ser batizado, e para onde que foi? Então a pessoa não pode dizer que está condenado, mas a pessoa coloca em dúvida a sua própria salvação. A pessoa tem dúvida, para onde que ele foi agora? Então entra uma dúvida, e não pode ter dúvida, tem que ter certeza. Porque quando você sabe que o irmão foi salvo, você se alegra nele, ou em Deus. Você sabe, não, esse irmão agora está descansando. E aquelas pessoas que você sabe que não está descansando? O que você pode falar? Cuidado aí agora na beira de um caixão ali, você sabe que o irmão não era crente, morreu sem batizar, aí a mãe está chorando por causa que o filho morreu, ou talvez o neto, alguma coisa, o pai, e você vai consolar, e agora, como que você vai consolar? Se você falar, não, ele morreu sem batizar, ele foi para o inferno, e aí? Aí já estava chorando ainda, agora falar, agora meu Deus, agora lascou. E aí a pessoa tem que falar, não, nós temos que crer que está num lugar melhor. Então a pessoa não pode deixar em dúvida a salvação, tem que ter certeza. Por isso nós precisamos, a nossa missão é a ganhar almas, ter pessoas sábias para ganhar almas, para andar, pregou a palavra de Deus, levar a pessoa a crer, a ter fé em Cristo Jesus. Amém? Que a todos os irmãos que saírem daqui depois, eu creio que até o final deste curso, aqueles que perseverar até o fim, vai ter uma grande sabedoria, e o teu entendimento, o teu modo de pensar vai ser diferente, o teu modo de ensinar, você vai poder ensinar as pessoas à sua volta. Curva a sua cabeça e vamos orar e agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, graças eu te dou, Senhor, pela tua palavra. Graças eu te dou, Senhor, pelo teu Espírito. No nome de Jesus, ó Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu te peço agora, livrai-vos e guardai-vos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Eu quebro toda fortaleza agora, Senhor, de palavras, toda maldição em nome de Jesus. Todo cetro de Satanás agora seja quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda fortaleza na vida, no coração, em nome de Jesus eu declaro quebrado agora. Meu Deus e meu Pai agora, Senhor, venha destruir toda a fortaleza, venha usar os teus filhos, abre a mentalidade dos teus filhos. Eu repreendo todo espírito de incredulidade, todo espírito de distração, que tentar vir roubar a mensagem e a palavra do Senhor do coração e da mente de cada um. Eu repreendo todo mal em nome de Jesus. Pai, que agora o teu espírito venha regar, Senhor, a cada palavra no coração de cada um, que cada um venha ser fortificado e
consolado no teu espírito em nome de Jesus. Pai, que a semente, Senhor, venha nascer em cada coração, que cada um dos irmãos venha produzir frutos, que ele vades e produza fruto e vida com abundância. Senhor, que o teu reino venha avançar em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra e graças a Deus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos, que agora são 9 horas. Que a graça do Senhor esteja no coração de cada um. A cada irmão pode estar lendo os versículos, não só esses versículos que foi citados, que foi falado. Medita nisso na sua casa durante a semana, porque a meditação naquilo que foi lido, a palavra que foi falado é muito importante. Você pode ler para frente, mas você sempre medita naquilo que foi falado nesse dia de hoje até semana que vem, na segunda-feira. Precisa meditar, remeditar em cada versículo, cada palavra. Para quê? Para que venha gravar no seu coração. Venha gravar, você venha estar fortificado. Todos nós. Para que se surgir algum imprevisto, você venha estar fortificado. Na hora da oração que eu fui orar aqui, Deus me deu uma visão aqui. Eu vi um cetro. Eu vi um cetro com um monte de chifres de ouro, eles se quebrando, fortaleza na mente e no coração. Cuida com palavras que, talvez, aconselhamentos e palavras que você ouve. Palavras malignas, elas são quebradas com a palavra de Deus. Quando você tem um conhecimento de Deus, as palavras, o que é de maligno que o diabo implanta, é quebrado. Lembra? Que palavras, o diabo ele traz o homem e a mulher em depressão por palavras. Deus ele trabalha em palavras, o diabo ele trabalha em palavras. Deus fala, você vai que você vai conseguir. O diabo fala, não vai que você não vai conseguir. O diabo fala, olha, ninguém gosta de você. Deus ele fala, olha, eu te amo. Todo mundo te ama. O diabo fala, não, eu quero você derrotado. Deus fala, vai que você é um vencedor. Então, tudo é trabalhado com palavras. Cuida com palavras de mágoa no coração. Palavras lançadas. Cuida com palavras. Palavra, eu tenho que olhar e ver se é a palavra de correção para mim, para minha edificação. Edificação espiritual. Que palavras antigas que talvez te trouxe mágoa, contendo no teu coração, fortaleza, pega, deixa lançado fora. Sempre ore e pede para Deus limpar o teu coração e abrir o teu entendimento. De cada um em nome de Jesus. Amém? E eu oro que Deus venha guardar a cada um dos amados irmãos, que Deus venha proteger a todos em nome de Jesus. Que a graça e a paz seja no coração de todos e até segunda-feira com a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? E se tiver alguma dúvida, pode mandar a mensagem em nome de Jesus.